Um bom dia para todo mundo. Hoje, dia 16 de setembro, a igreja celebra a memória de dois grandes santos e mártires, São Cornélio e São Cipriano. São Cornélio Papa e São Cipriano Bispo, que deram a sua vida nos primeiros séculos do cristianismo. Estamos aí no século III, de muitas perseguições, de muitos martírios. Então, esses dois grandes santos, eles derramaram seu sangue justamente para regar as sementes do cristianismo, cujos frutos nós também saboreamos e usufruímos. Então rezamos pedindo, pela intercessão de São Cornélio e São Cipriano, a fidelidade e a coragem também para testemunharmos a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que em São Cornélio e São Cipriano destes ao vosso povo pastores dedicados e mártires invencíveis, fortificai por suas preces nossa fé e coragem, para que possamos trabalhar incansavelmente pela unidade da Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje o Evangelho da nossa meditação se encontra em Lucas, capítulo 7, do versículo 31 ao 35. E o Evangelho de hoje, ele inicia com uma pergunta. E as perguntas são sempre muito didáticas. As perguntas que Jesus faz no Evangelho, elas nos servem como uma espécie de chave de leitura para interpretar o seu ensinamento. Então, nessa didática de Jesus, nessa pedagogia, a pergunta ela é fundamental porque faz pensar, refletir. Jesus já não dá uma resposta imediata, mas faz refletir, porque sem a reflexão nós não podemos chegar a uma consciência que nos comprometa, que gere em nós uma disposição de assumir responsabilidades e compromissos. Então, qual é a pergunta de Jesus? Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? Mas por que Jesus faz essa pergunta? É porque houve um acontecimento anterior que sugeriu, que criou as condições para Jesus fazer esta pergunta. E qual é o episódio? Nós encontramos ainda no capítulo 7, a partir do versículo 18, que os discípulos de João Batista informaram tudo isso sobre aquilo que Jesus estava fazendo. João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor, perguntando: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Então, João Batista manda até Jesus, depois de ter escutado tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Então, manda dois discípulos. João Batista estava no cárcere. Então, pergunta a Jesus se é ele mesmo ou se deve esperar outro. Então, Jesus não diz sim ou não, mas manda que esses dois enviados de João Batista observem o que está acontecendo. E por isso, naquele momento, ele curou muitos doentes, expulsou muitos demônios, restituiu a vista a muitos cegos. E aí Jesus disse: então vá lá dizer a João o que é que vocês estão vendo, o que é que vocês estão ouvindo. Então, vejam que coisa interessante, porque retoma o início do Evangelho. No capítulo 4, quando nós iniciamos a leitura do Evangelho de São Lucas, nessas últimas semanas do tempo comum, naquele capítulo 4, Jesus, lendo um trecho do livro do profeta Isaías, o capítulo 61, vai dizer: o Espírito do Senhor me consagrou, me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres e recuperar a vista aos cegos. E as outras coisas, como nós já sabemos. E, portanto, isso que Jesus disse na sinagoga lá em Nazaré está se cumprindo. Tanto que depois, quando Jesus fechou o livro, ele disse: o que vocês acabaram de ouvir está se realizando. E aí, esses discípulos de João Batista vão lá perguntar a Jesus se é ele ou se não é ele, e Jesus mostra os fatos, não apenas responde de forma teórica. E quando eles vão embora, aí Jesus também começa a fazer perguntas às pessoas. Então, foi que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que foi que vocês foram ver? Um homem vestido com vestes finas?
então Jesus começa a falar de João Batista. Porque João Batista, de fato, é o precursor, aquele que anunciou a vinda do Messias. Então, se ainda tem dificuldades de reconhecer quem é Jesus, é porque não prestaram atenção àquilo que João Batista anunciou. E o fato de João Batista ter mandado 2 de seus discípulos até Jesus, não significa que João Batista estivesse duvidando, mas é como se João Batista estivesse dizendo: vocês não me escutaram, então vão lá vocês mesmos para presenciar, testemunhar o que é que está acontecendo, né? Então, se vocês não estão escutando da minha palavra, então vão ver com os próprios olhos. Então, certamente esse é um dos motivos de João Batista ter enviado os seus discípulos até Jesus. E Jesus faz até um elogio a João Batista, né? Diz que dos nascidos de mulher, segundo aquela economia aqui no sentido da disposição, né, da história da salvação, ele é o maior, nascido de mulher. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele, porque é o próprio Jesus. E aí esse é o contexto, né, da incredulidade, da falta de boa vontade, das pessoas compreenderem, de reconhecerem que Jesus é aquele que foi anunciado por João Batista. Aí vem essa pergunta de Jesus. Diante desse cenário, então eu vou comparar esse povo dessa geração como? Eles se parecem com quem? Aí Jesus dá um exemplo, né, muito cultural. São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Então isso seria um modo de brincar. Isto é, as crianças estão na praça justamente para brincar. E aí é como se fosse uma espécie de uma gincana, né? Um grupo diz a prova e o outro grupo realiza a prova. Então, enquanto alguns tocavam flauta e os outros deveriam dançar, não dançaram. Enquanto entoavam lamentações, deviam dramatizar, né, um choro e não choraram. Então, aqui Jesus está falando desses 2 momentos, né, o momento de João Batista, né, que chamava a conversão, então vamos dizer assim, fizemos lamentações e não chorastes, e o momento de Jesus, né, o noivo que chegou e, portanto, o momento da alegria, e não se alegram. Até vimos em outros momentos Jesus fazendo a crítica a essa compreensão errada do sábado, né, do jejum e assim por diante, né? Então, é essa avaliação que Jesus faz, né? Se toca flauta, né, como agora, é o anúncio da boa notícia, é o anúncio da alegria do reino, e vocês não se alegram, né? Sobretudo os fariseus que ficam ali sempre insistindo, disputando com Jesus, né? Atrapalhando até mesmo a missão de Jesus, né? E, por outro lado, João Batista, né, que veio como um tempo de penitência. Então, aqui se entoou lamentação e não chorou. Então, veja essa falta de sintonia. E Jesus retoma, né, esse exemplo que ele deu nos próximos versículos. Veio João Batista, que não comia nem bebia, e dissestes, está com o demônio. Isto é, ao invés de reconhecer João Batista como um enviado de Deus, então interpretaram João Batista como um louco, como um endemoniado. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e aí também rejeitam e chamam de beberrão e amigo dos publicanos e dos pecadores. Então essas 2 imagens que Jesus utiliza, de tocar flauta, da alegria e da lamentação, do reconhecimento e de uma atitude de penitência, se aplicam a ele e a João Batista. Mas diante de tudo isso, dessa confusão, né, dessa falta de boa vontade para reconhecer, né, para aceitar e acolher, né, tanto o testemunho de João Batista, que indica a chegada do Messias, como o próprio Jesus, que é a realização dessas promessas de Deus, então, mesmo diante de tudo isso, dessa falta de acolhimento, aí vem a afirmação de Jesus: mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Isto é, então, quem de fato é sábio vai reconhecer, né? Quem de fato se deixa guiar pelo Espírito Santo, quem de fato se abre à novidade do reino de Deus, então vai testemunhar essa sua sabedoria.
porque aqui a sabedoria tanto se refere ao próprio Jesus, né? Jesus é a sabedoria do Pai, ou seja, ele é o sábio por excelência, e a sabedoria também é aplicada àqueles que reconhecem Jesus e que também já fizeram o caminho de preparação com João Batista. Então, que diante dessa pergunta, nós também façamos o nosso exame de consciência. Diante de tudo isso que nós vivemos, seremos comparados com o quê? Ou com quem? Sem dúvida, né? Muita coisa semelhante daquilo que Jesus diz. Já estamos sempre dessintonizados, estamos sempre fora de faixa, né? E por isso, essa dificuldade de reconhecer que estamos no caminho do seguimento de Jesus, da boa notícia, de viver com alegria o Evangelho, de construir fraternidade, de promover justiça, de procurar sempre mais expandir o reino de Deus entre nós, para que assim, de fato, a alegria, né, ela seja sintonizada no momento certo, e como também a tristeza e as angústias que nós passamos também sejam expressões de realidades, e não estejamos assim fora de contextos, fora dessa sintonia que muitas vezes nos faz sentir como se estivéssemos perdidos, né? Não sabemos para onde vamos. Mas seguimos Jesus, e Jesus é aquele que nos ajuda a enxergar a estrada e a superar dificuldades e até sofrimentos e angústias. Então, que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.